Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o teste AMPAD, na disciplina de língua inglesa, com foco em padrões de organização do texto e coesão. Nesta aula, você vai aprender a enxergar a arquitetura de um texto e a identificar os marcadores que garantem fluidez e clareza. Isso é decisivo no AMPAD porque muitas questões não cobram vocabulário isolado. Cobram a relação entre parágrafos, a função de um conector, a retomada de uma ideia e a lógica do encadeamento. Mesmo sendo um texto em outra língua, coesão e organização funcionam como um mapa. Quando você identifica o mapa, você entende a direção do argumento sem precisar traduzir tudo. O objetivo aqui é te dar ferramentas para localizar rapidamente a ideia central, separar argumento de exemplo, reconhecer contraste, causa e conclusão, e evitar as armadilhas mais comuns, como alternativas que trocam uma relação lógica por outra. Coesão é o conjunto de recursos linguísticos que conectam partes do texto. Ela opera em dois níveis. Um nível é o da ligação explícita, com conectivos e marcadores que indicam adição, oposição, causa, consequência, condição, concessão, explicação e exemplificação. Outro nível é o da retomada e manutenção do tema, por pronomes, substituições lexicais, elipses, repetição controlada e paralelismo. Quando a coesão está bem feita, o texto anda sozinho. Você sente que as frases se encaixam e o raciocínio progride. Quando a coesão está ruim, o texto parece quebrado, com saltos e ambiguidades. No AMPAD, a banca explora a coesão para testar se você entendeu o encadeamento. Isso aparece em perguntas como qual é a relação entre os parágrafos, o trecho seguinte tem função de quê, o termo destacado retoma qual ideia, o conector expressa que tipo de relação, qual alternativa preserva o sentido ao reescrever. Vamos começar pelos padrões de organização textual, porque antes de olhar palavra por palavra, você precisa reconhecer o tipo de estrutura do texto. Existem alguns padrões muito frequentes em textos de divulgação científica, jornalísticos, técnicos e acadêmicos. Um padrão comum é o de problema e solução. O texto apresenta um problema, mostra por que ele é relevante, descreve consequências, e depois propõe solução, recomendação ou encaminhamento. Nesse tipo, os parágrafos iniciais costumam ter tom de diagnóstico, e os finais trazem proposta ou síntese. A coesão aparece com marcadores de passagem do diagnóstico para a solução, indicando mudança de etapa do raciocínio. Outro padrão é causa e consequência. O texto explica por que algo acontece, quais fatores contribuem e que efeitos isso produz. Esse padrão é muito cobrado porque as alternativas costumam inverter. Tratam causa como consequência ou consequência como causa. O jeito de acertar é localizar marcadores de causalidade e de resultado e observar a direção do raciocínio. O texto pode inclusive trabalhar com cadeias, uma consequência vira causa de outro efeito, então você precisa ver a sequência. Um terceiro padrão é comparação e contraste. O texto coloca dois modelos, duas interpretações, dois contextos, dois grupos, e mostra semelhanças e diferenças. Nesse padrão, a coesão é marcada por conectores de contraste e por expressões que sinalizam de um lado e de outro, além de estruturas paralelas, repetindo a mesma forma frasal para facilitar a comparação. Em prova, a armadilha é escolher a alternativa que transforma contraste em concordância, ou que ignora que o autor está comparando e não afirmando um lado como absoluto. Um quarto padrão é definição e exemplificação. O texto define um conceito e em seguida ilustra com exemplos, casos, dados e aplicações. No AMPAD, muitas perguntas pedem o que significa o conceito no texto e a resposta está logo depois de marcadores de reformulação, quando o autor explica em outras palavras. Também pedem qual é a função do exemplo, e a resposta é exemplificar e tornar concreto, não provar definitivamente. Um quinto padrão é classificação e tipologia. O texto apresenta um tema e divide em categorias, tipos, etapas ou dimensões. Esse padrão é muito típico de texto técnico e acadêmico. A coesão aparece em marcadores de enumeração e sequência, e a clareza depende de paralelismo. O AMPAD pode perguntar qual categoria corresponde a qual descrição,
e você resolve localizando os marcadores de lista e os termos que indicam cada tipo. Agora vamos ao coração da coesão: conectivos e marcadores de relação lógica. Em leitura de prova, pense neles como sinais que definem a regra do jogo entre as frases. Marcadores de adição indicam que o autor está somando argumento, reforçando, acrescentando informação ou ampliando um ponto. Quando você vê esse movimento, entenda que o parágrafo ou a frase não está mudando de assunto. Está empilhando razões na mesma direção. Uma alternativa errada muito comum é tratar esse acréscimo como se fosse oposição, como se o autor tivesse mudado de ideia, quando na verdade ele está reforçando. Marcadores de contraste indicam mudança de direção. O autor está limitando o que disse, mostrando exceção, apresentando objeção, introduzindo outro lado, ou corrigindo uma expectativa. Esse é um ponto decisivo porque o contraste costuma carregar a tese do autor. É muito comum o texto começar apresentando um senso comum, uma expectativa ou um argumento de outros, e então, no contraste, o autor mostra sua posição real. Se você ignora o contraste, você acaba atribuindo ao autor a opinião que ele está criticando. Marcadores de causa e justificativa indicam razão. Eles aparecem em explicações e também em defesa de tese. O autor pode estar dizendo isso ocorre por causa de tal fator ou isso faz sentido porque. Em questões, o erro comum é confundir justificativa com exemplo. Exemplo ilustra, justificativa sustenta. Justificativa normalmente vem com estrutura que liga diretamente a conclusão ao motivo. Marcadores de consequência e conclusão indicam resultado, síntese ou inferência. Eles são usados quando o autor quer conduzir o leitor para um fechamento lógico. No Unpad, muita questão de ideia central está logo depois de um fechamento, porque o autor está sintetizando o que foi dito. Uma alternativa errada comum é trocar uma frase conclusiva por uma frase apenas explicativa, ou apresentar como conclusão algo que era apenas um dado. Marcadores de concessão são extremamente importantes. Concessão é quando o autor reconhece um ponto, mas mantém outro como principal. Isso produz uma leitura sofisticada. O autor não nega totalmente o outro lado, ele admite parcialmente, e mesmo assim, sustenta sua tese. Em prova, concessão é um campo de armadilhas porque a alternativa pode selecionar apenas a parte concedida e ignorar a parte principal. Você deve sempre perguntar: o autor admitiu isso para quê? Para dizer apesar disso, vale o meu ponto. Então o ponto principal está depois, não antes. Marcadores de condição definem um cenário do tipo se acontecer tal coisa, então tal consequência. Em textos técnicos e acadêmicos, isso aparece como condições necessárias para que um efeito ocorra, ou como limites de validade do argumento. A banca adora alternativas que transformam condição em certeza. Se o texto coloca uma condição, a conclusão não é absoluta. Ela depende do se. Marcadores de finalidade indicam propósito. Eles aparecem quando o autor explica por que uma medida foi tomada, para que serve um método, qual objetivo uma política busca. Em questão, a banca pode trocar finalidade por consequência. Finalidade é intenção, consequência é resultado. Nem sempre o resultado coincide com a intenção. Entender isso te dá precisão. Marcadores de reformulação e explicação, aqueles equivalentes a ou seja, são pontos de ouro. Eles geralmente introduzem uma paráfrase, uma simplificação ou uma definição mais clara do que foi dito. Em textos em língua inglesa, esse recurso é muito usado para tornar o argumento mais acessível. No Unpad, se você vê reformulação, você sabe que o autor está te dando a interpretação correta de um trecho mais complexo. Muita questão de vocabulário e de ideia específica pode ser resolvida com essa reformulação. Agora vamos para a coesão referencial, que é a capacidade do texto de manter o mesmo objeto em foco sem repetir sempre as mesmas palavras. Isso aparece com pronomes e com substituições lexicais. Quando um texto retoma essa abordagem, esse fenômeno, tal resultado, ele está apontando para algo que já foi dito. O seu trabalho é localizar o referente correto. E aqui tem um detalhe crucial. Muitas vezes o referente não é uma palavra isolada, é uma ideia inteira.
O autor pode retomar um processo, um cenário, uma tendência, um conjunto de fatores. Se você tenta ligar o pronome a uma palavra apenas por proximidade, você erra. Você precisa ligar por sentido. Além de pronomes, a coesão referencial acontece por repetição controlada. Textos bons repetem termos-chave de forma estratégica para manter o tema. Ao mesmo tempo, eles variam vocabulário com sinônimos e termos mais gerais. Esse é o mecanismo de coesão lexical. Para você, isso significa que, ao ver palavras diferentes, você deve verificar se elas não são apenas nomes diferentes para a mesma coisa. É comum o texto usar um termo mais técnico e depois substituí-lo por um termo mais geral, ou usar um termo geral e depois especificar. Se você não perceber isso, você acha que o texto mudou de assunto, quando na verdade ele só mudou a etiqueta. Outro mecanismo é a elipse, que é a omissão de um termo que fica subentendido. Isso dá fluidez, mas exige que o leitor complete mentalmente. Em questões, a banca pode explorar o subentendido. Você resolve olhando o período anterior e recuperando o termo omitido. Muitas vezes essa omissão é acompanhada por paralelismo, ou seja, repetição de estrutura frasal. O paralelismo ajuda o leitor a preencher o que falta. Quando o paralelismo é quebrado, o texto perde clareza. Em reescritas, a banca pode pedir a opção que mantém paralelismo e, portanto, mantém fluidez. Agora vamos para estruturas que garantem fluidez e clareza no nível do parágrafo. Um parágrafo bem organizado costuma ter uma frase de abertura que apresenta a ideia do parágrafo, chamada de frase tópico. Depois vem explicação, evidência, exemplo, detalhamento, e por fim uma frase de fechamento que prepara a transição para o próximo parágrafo, às vezes com uma síntese curta. Em texto acadêmico, esse fechamento pode anunciar o próximo passo do argumento. Quando você identifica isso, você consegue responder questões de função do parágrafo com precisão. A transição entre parágrafos é um ponto muito cobrado. O autor usa palavras de continuidade para mostrar que o assunto ainda é o mesmo, ou usa palavras de contraste para mostrar que vai mudar a direção, ou usa palavras de síntese para fechar uma seção. Em leitura para a prova, sempre observe as primeiras palavras de cada parágrafo, porque é ali que o autor normalmente coloca o marcador de relação com o que veio antes. Se o parágrafo começa com um marcador de oposição, você sabe que é virada. Se começa com um marcador de adição, é reforço. Se começa com um marcador de conclusão, é fechamento. Outra estrutura que afeta a fluidez é a ordem da informação, o que o texto apresenta como dado e como novo. Textos claros retomam algo conhecido e depois acrescentam algo novo. Por isso, muitas frases começam com uma retomada, como essa tendência, esse cenário, e depois acrescentam a informação nova. Se você aprende a localizar onde está o novo da frase, você aprende a capturar o que está sendo adicionado ao argumento. Agora, um ponto decisivo para Ampad. Coesão e clareza não são apenas boniteza, elas definem o que pode ser inferido. Quando a coesão é forte, a inferência é segura. Quando a coesão é ambígua, a inferência deve ser mais cautelosa. A banca costuma montar alternativas erradas com base em inferências exageradas, que ignoram modalizadores e conectores. Então, ao avaliar a alternativa, pergunte: a alternativa respeita a relação lógica marcada no texto? Respeita o grau de certeza? Respeita o escopo, ou seja, se o texto fala em geral, a alternativa não pode dizer sempre. Para finalizar, eu quero te deixar um procedimento simples para aplicar em qualquer texto em inglês do Ampad, focado especificamente em coesão. Faça uma leitura buscando primeiro conectores e transições. Identifique, em cada parágrafo, se o autor está adicionando, contrastando, explicando causa, apresentando consequência, definindo, exemplificando ou concluindo. Depois faça a leitura dos referentes. Quando aparecer isso, essa, tal, o qual, recupere a ideia anterior correta. Em seguida, observe se o texto mantém o tema por repetição e substituições, para não confundir variação lexical com mudança de assunto. E, por fim, ao responder, descarte alternativas que trocam a lógica do conector,
exageram a certeza ou mudam o foco do que está sendo retomado. Se você domina conectores, retomadas e transições, você domina o esqueleto do texto. E quando você domina o esqueleto, o restante vira detalhe que você consulta apenas quando a questão exige. Bons estudos e até a próxima aula.